Boa tarde. Eu agradeço ao meu colega Luiz Rubira pelas suas palavras de apresentação e agradeço igualmente ao atual coordenador do GT-NIT, o professor Clademir Araldi, pela bela organização dos nossos trabalhos nesta ANPOF. O título do trabalho que eu pretendo submeter à apreciação de vocês é Cristianismo, da má filologia à corrupção dos instintos. Estou reduzindo aqui drasticamente o meu texto, de forma a termos algum tempo para a nossa conversa. E de imediato exponho a vocês os meus objetivos com esse trabalho. Ao tomar como ponto de partida as passagens do Anticristo, em que trata da filologia, em que Nietzsche trata da filologia, contamos fazer ver o papel que ele atribui à filologia na crítica que faz do cristianismo. Privilegiando a análise da sequência de sessões em que se ocupa com a psicologia da fé, esperamos mostrar que ele, então, se porta ao mesmo tempo como filólogo e psicólogo. Ao examinar o combate que trava contra o cristianismo enquanto fenômeno cultural, pretendemos explorar, em linhas gerais, as relações entre a filosofia, a filologia e a crítica da cultura, tal como Nietzsche as concebe no Anticristo. Na verdade, o Anticristo será o texto nietzschiano sobre o qual eu vou me debruçar agora, perseguindo, como disse, esses três objetivos. Numa sessão do Anticristo, Nietzsche esclarece o que entende por filologia. Criticando o modo de proceder dos sacerdotes e teólogos cristãos, ele aponta como um dos seus traços distintivos a incapacidade para a filologia. E então define, cito, por filologia deve-se entender, num sentido bem geral, a arte de ler bem. Numa primeiríssima abordagem, essa passagem parece assemelhar-se a outras em que Nietzsche trata da mesma questão. No final do prefácio redigido em 1886, prefácio à Aurora, ele menciona o fato de ter incluído esse prefácio no livro alguns anos após publicar a primeira edição. Depois de fazer o elogio da falta de pressa, referindo-se então ao que essa obra apresenta, tanto ao que essa obra apresenta quanto ao seu próprio procedimento, Nietzsche afirma: não se é filólogo em vão. Talvez se seja ainda, isto é, um mestre da lenta leitura. E logo adiante acrescenta: a filologia ensina a ler bem, ou seja, lentamente, com profundidade, olhando para trás e para adiante, com segundas intenções, deixando as portas abertas, com dedos e olhos delicados. Meus pacientes amigos, este livro deseja apenas leitores e filólogos perfeitos. Aprendei a ler-me bem. Aqui, além de definir a filologia como a arte de ler bem, Nietzsche expressa o desejo de encontrar leitores que se portem como filólogos. Detenhamo-nos em cada um desses pontos. Cumpre salientar, por um lado, que ao empregar na última linha da passagem citada o verbo aprender no imperativo, aprendei a ler-me bem, e ainda grifado, Nietzsche revela a intenção de estabelecer uma relação singular com seus leitores. Seus escritos deles, dos leitores, parecem reclamar um aprendizado preciso, o de converterem-se em filólogos. Cumpre ressaltar, por outro lado, que ao sublinhar o advérbio bem, ao tratar da filologia, ler bem,
Nietzsche deixa entrever que é preciso distinguir entre as diversas maneiras de ler. Numa conhecida seção de Para Além de Bem e Mal, ele virá a diferenciar as artes de interpretação, dando a entender haver as boas e as ruins. De modo similar, no prefácio à Aurora, ele se posiciona em relação aos procedimentos de leitura. Da sua perspectiva, ler bem significa adotar em face do texto uma atitude que implica necessariamente evitar a precipitação. Caberia perguntar se, ao recomendar que se leia lentamente, Nietzsche estaria alinhado com o momento inaugural da modernidade, que tem em Descartes sua figura emblemática. Como sabemos, nas primeiras linhas do discurso do método, ao pronunciar as origens do erro, o pensador francês faz o elogio da lentidão. Mas rapidamente nós nos damos conta de que, a diferença de Descartes, ao recomendar a lentidão, Nietzsche não está preocupado em elencar preceitos que, se bem seguidos, conduzirão à descoberta da verdade nas ciências. Bem mais do que qualquer outro filósofo, Nietzsche parece empenhado em fornecer ao leitor indicações sobre como quer ser lido. No prefácio à Aurora, deixa claro que a prática da leitura de seus textos, além da lentidão, tem de contar com o aprofundamento que dela decorre. Tem de contar ainda com a precaução, uma vez que Nietzsche demanda que se leia, retoma a sua expressão, olhando para trás e para adiante. Então, tem de contar ainda com a precaução e, igualmente, com a sutileza, já que exige que se leia com dedos e olhos delicados. Também no final do prefácio à Genealogia da Moral, Nietzsche se expressa sobre procedimentos de leitura. Embora não esteja se referindo explicitamente à filologia, ele escreve, cito, para praticar, assim, a leitura como arte, é preciso, antes de tudo, uma coisa que em nossos dias precisamente melhor se desaprendeu. E por isso passará tempo até que meus escritos sejam legíveis. Uma coisa para a qual é preciso ser quase uma vaca e não um homem moderno. O ruminar. Aqui Nietzsche retoma um elemento do que julga constituir a boa leitura de seus textos e apresenta um aspecto dos leitores que desejaria encontrar. Cada um desses pontos exige a nossa atenção. Ao concluir a sessão com o termo ruminar, Nietzsche incentiva a adotar um procedimento de leitura que, além de contemplar a lentidão, implica o trabalho paciente da volta reiterada ao texto. Ao sublinhar o vocábulo ruminar, com que ele encerra o prefácio à Genealogia da Moral, Nietzsche encoraja a observar a riqueza da pontuação, atentar para a plurivocidade dos termos, ler nas entrelinhas. Em suma, Nietzsche incita a não desprezar a sutileza. Se no prefácio à Aurora, Nietzsche caracterizava a filologia como a arte de ler bem, agora, sem dela tratar, deixa claro que, frente a seus textos, se deve praticar a leitura como arte. Mas é precisamente nisso que consiste o exercício filológico. As análises precedentes permitem notar dois resultados. O primeiro diz respeito ao desejo que Nietzsche expressa de encontrar leitores que se portem como filólogos. E o segundo, às indicações que ele fornece sobre como quer ser lido. Quanto ao primeiro ponto, estamos em condições de afirmar que, mais do que apontar as veleidades de um autor quanto à recepção de seus escritos, seu desejo revela a maneira pela qual
a maneira pela qual concebe o empreendimento filosófico. Encontrar leitores que se portem como filólogos é parte integrante de seu projeto enquanto médico da civilização. A filologia, tal como a entende, deve contribuir para resgatar uma concepção de cultura que se opõe àquela que se acha em voga. Quanto ao segundo ponto, constatamos que as passagens que acabamos de examinar têm em comum a ideia de que é na prática da filologia que reside a arte da boa leitura. Enquanto filólogo, Nietzsche incentiva seus leitores a observarem essas indicações de procedimentos de leitura no trato com seus próprios textos. Enquanto mestre da lenta leitura, que foi, e talvez o seja ainda, ele bem pode encorajá-los a pô-las em prática, pôr em prática essas indicações de procedimentos de leitura, pô-las em prática de maneira bem mais ampla. Passemos ao nosso segundo propósito. À primeira vista, a passagem do Anticristo com que iniciamos este trabalho nada viria a acrescentar às outras de que tratamos. Nessa passagem também, ao definir o que entende por filologia, Nietzsche apresenta o que julga caracterizar a boa leitura. Então afirma, cito, por filologia deve-se entender, num sentido bem geral, a arte de ler bem, poder decifrar fatos sem falseá-los com interpretações, sem perder na exigência da compreensão, a precaução, a paciência, a sutileza. Ao que parece, trata-se de pôr-se diante do texto de tal modo que, ao lê-lo, se evite a precipitação por um lado e se cultive a precaução e a sutileza por outro. Contudo, se examinamos mais de perto essa passagem, notamos que ela se inscreve em outro contexto. A diferença do que ocorre nos prefácios de 1886, A Aurora e A Genealogia da Moral, Nietzsche não se preocupa, nesta seção 52 do Anticristo, em fornecer ao leitor indicações sobre como quer ser lido. É à prática da leitura dos sacerdotes e teólogos que ele se atém. Afirma que eles desfiguram os fatos e deles fornecem uma má interpretação. Importa salientar, antes de mais nada, que é ao termo fatos Tatsachen que Nietzsche recorre. Se até então tudo levava a crer que ele concebia a filologia como a arte de ler bem os textos, agora parece encará-la de outro modo. Passa a entender a arte de ler bem também como poder decifrar fatos, sem falseá-los com interpretações. Introduzindo um novo elemento no Anticristo, Nietzsche amplia a maneira pela qual entende a filologia se comparada com a que se acha presente nos prefácios de 1886, A Aurora e A Genealogia da Moral. O mesmo ocorre se compararmos essa concepção com a concepção com que nos deparamos na seção 84 da Aurora. Nesse livro, e nessa seção 84 desse livro, que tem por título precisamente A Filologia do Cristianismo, Nietzsche denuncia a desonestidade filológica da religião cristã, lançando mão de diferentes argumentos. Os escritos dos eruditos cristãos são desprovidos do sentido de probidade e justiça. Nos púlpitos protestantes se pratica a arte de ler mal a Bíblia. A religião cristã se deixou levar a uma vergonhosa palhaçada filológica em relação ao Antigo Testamento. Seus argumentos denotam, todos eles, que então entende por filologia a arte de ler bem os textos.
Enriquecendo a maneira pela qual Nietzsche concebe a filologia no Anticristo, ele vai atribuir a ela outro âmbito de atuação. À primeira vista, causa estranheza que ele defina a filologia como poder decifrar fatos, sem falseá-los com interpretações. Bem sabemos do papel central que a noção de interpretação desempenha no seu pensamento, do lugar privilegiado que essa noção ocupa em sua obra. Como entender, então, que nessa passagem Nietzsche distinga com tal clareza fatos e interpretações? Como compreender que privilegia os fatos em prejuízo das interpretações? Ainda maior estranheza causa esse seu procedimento, se contrastado com o que ele afirma numa conhecida anotação póstuma. Contra o positivismo que se detém no fenômeno, só existem fatos, eu diria, não, justamente, não há fatos, apenas interpretações. A análise das linhas que se seguem à passagem citada na seção 52 do Anticristo poderá vir em nosso auxílio. Nelas, Nietzsche esclarece, cito, a filologia como efexis na interpretação, que se trate de livros, notícias de jornais, destinos ou fatos meteorológicos, para não falar da salvação da alma. Decifrar fatos sem interpretá-los equivaleria, pois, a suspender o juízo ao pôr-se diante deles. Trata-se de adotar uma atitude que consiste em colocar-se diante de fatos ou de textos, de modo a evitar que nessa relação se miscuam as próprias posições. É preciso, porém, ressaltar que com isso não se teria em vista, de modo algum, assumir uma atitude objetiva. São vários os textos em que Nietzsche critica a noção de objetividade encarada como a maneira de ver desinteressada, neutra e impessoal. No seu entender, por estar condenado a um certo ângulo de visão, o homem está fadado a captar o mundo tal como lhe aparece. Nunca lhe será dado transcender a condição humana. Por isso mesmo, jamais logrará chegar a um conhecimento objetivo. À noção de objetividade, Nietzsche vem conferir, então, novo sentido. Ela se impõe como, cito, o que permite ter em seu poder seu pró e seu contra, e combiná-los de diferentes formas, de modo que se saiba tornar utilizável para o conhecimento a diversidade, grifado, a diversidade mesma das perspectivas de ordem afetiva. Ao definir de forma condensada a filologia como efexis, Nietzsche flerta, por certo, com o ceticismo. Isso não significa, porém, que a suspensão do juízo decorra da supressão dos afetos, impulsos e pulsões, mesmo porque tal propósito se revelaria um contrassenso. Afinal, o ser humano nada mais é do que pulsões, impulsos e afetos. Bem ao contrário, tendo em vista a diversidade mesma das perspectivas de ordem afetiva, suspender o juízo consiste em impedir que na relação com textos ou fatos se instalem convicções. O exame do parágrafo 55 do Anticristo poderá então contribuir para validar a afirmação que acabamos de fazer. Depois de remeter a uma passagem de Humano Demasiado Humano, em que, distinguindo mentiras e convicções, Nietzsche afirmara serem estas, as convicções, as inimigas mais perigosas da verdade, ele se pergunta se haveria, de fato, alguma diferença entre convicções e mentiras. Para responder a tal questão, começa por investigar no que consistem
as convicções. Assim é que afirma, cito, toda convicção tem sua história, suas formas primitivas, suas tentativas e erros. Ela se torna convicção depois de um longo período em que não era, depois de um período ainda mais longo em que quase era. De início, evidencia-se uma certa estupidez, uma certa falta de esprit. Logo, ela passa a manifestar-se, sobretudo, na aceitação impensada do óbvio. Ocorrendo com frequência, firma-se numa atitude. Então, acaba por converter-se em convicção. Impõe-se assim enquanto consolidação de uma perspectiva. E ao fundar-se num juízo moral, ganha ainda mais força. Exercendo ação paralisante, a convicção constrange seu portador a abrir mão da busca, desistir da pesquisa, abandonar a investigação. Enquanto perspectiva consolidada e jamais questionada, a convicção poderia muito bem englobar a mentira como uma de suas formas embrionárias. Estamos agora em condições de compreender que no Anticristo, Nietzsche concebe a filologia também como poder decifrar fatos sem falseá-los com interpretações. Por interpretação, ele entende aqui toda atitude que, na relação com fatos ou textos, permite que se imiscuam convicções. Na medida em que a mentira é uma das formas embrionárias da convicção, daí se conclui que a interpretação que falseia é mentirosa. Contrariando o procedimento habitual que leva a julgar a mentira do ponto de vista moral, Nietzsche dela trata num outro registro. Tanto é que assim a define, cito, denomino mentira recusar ver o que se vê. Recusar ver algo como se vê. Pouco importa que a mentira se dê diante de testemunhas ou sem testemunhas. Mentirosa, a interpretação que falseia, não é tributária de uma falta de conhecimento que impediria o agente de ver o que se vê. Ela não se deve tampouco a uma eventual deficiência de sua capacidade cognitiva que o prejudicaria no seu contato com o que o cerca. A interpretação que falseia é, antes de mais nada, uma tentativa de auto-engano. Deslocando o exame da mentira do domínio moral para o âmbito psicológico, Nietzsche põe-se então a analisar o comportamento dos devotos em geral. Depois de apresentar a sua definição de mentira, ele assim prossegue no parágrafo 55 do Anticristo. Cito. Ora, essa recusa de ver o que se vê, essa recusa de ver como se vê, é quase a condição primeira para todos os que são de um partido, em qualquer sentido que se tome a palavra. O homem de partido se torna necessariamente mentiroso. Fim da citação. Ao associar a atitude mentirosa à defesa de convicções, Nietzsche estende sua análise. Dos sacerdotes e teólogos cristãos, passa aos historiadores alemães, aos antissemitas, a Kant e ao imperativo categórico, para então voltar-se para, nas suas palavras, todas as formas de domínio sacerdotais ou filosóficos sacerdotais. Em todos esses casos, assinalando o poder das convicções, Nietzsche ressalta o dogmatismo com que se impõem as mais diversas posições. A mentira seria, pois, o apanágio dos homens dogmáticos. No caso dos sacerdotes e teólogos cristãos, o dogmatismo se faz ver na medida em que o cristianismo se opõe a toda a realização intelectual. Faz da ciência um interdito, considera a dúvida um pecado, numa palavra, toma partido por tudo o que constitui a antítese do espírito são,
por tudo o que é idiota. Impondo posições de modo dogmático, defendendo convicções, assumindo uma atitude mentirosa, o cristianismo fabrica ideais. Inventa a alma, a vida depois da morte, o outro mundo. Como se não bastassem essas invenções, a elas associa juízos morais, pois privilegia a alma às expensas do corpo, a vida depois da morte em prejuízo desta que vivemos, o outro mundo em detrimento deste em que nos achamos aqui e agora. Ao desenvolver suas análises acerca da incapacidade para a filologia por parte dos sacerdotes e teólogos cristãos, Nietzsche examina com extremo cuidado as convicções. São elas que estão na base desse estado tipicamente cristão que é a fé. Na medida em que a doença, nas palavras de Nietzsche, a doença faz parte da essência do cristianismo, ele conclui que a fé também deve ser uma forma de doença. A incapacidade para a filologia, essa característica do teólogo, nas suas palavras, que não tem como evitar que convicções se miscuam na sua abordagem de fatos ou textos, Nietzsche associa à mania servil da mentira. Ao tratar delas, é enquanto filólogo, mas também enquanto psicólogo que se posiciona. Não é por acaso que as sessões do Anticristo que acabamos de examinar se inscrevem numa sequência de 6 sessões em que Nietzsche investiga a psicologia da convicção, da fé. E assim nos encaminhamos para o nosso terceiro e último propósito com este trabalho. Psicologia e filologia aparecem igualmente associadas numa passagem de S. Homo. No capítulo intitulado Por que escrevo livros tão bons, Nietzsche afirma que nos meus escritos falam psicólogo sem igual, é talvez a primeira constatação a que chega um bom leitor. Um leitor tal como mereço e que me lê como os bons filólogos de outrora liam Horácio. Aqui Nietzsche expressa, uma vez mais, o desejo de ter leitores que se portem como filólogos, mas a partir de outra abordagem, em vez de a eles fazer recomendações sobre como quer ser lido, procura mostrar os resultados a que chega quem pratica a arte de ler bem. Esse é capaz de apreender a perspectiva que ele, Nietzsche, adota em seus escritos, ou seja, esse é capaz de notar que nesses escritos fala um psicólogo sem igual. Nos textos de maturidade, nós bem sabemos, Nietzsche insiste em autodenominar-se psicólogo. No Anticristo é também como psicólogo que ele fala. Nas 2 primeiras sessões, esclarece a perspectiva que pretende adotar no livro. É claro que o termo psicólogo e psicologia aqui, enfim, estão sendo empregados, evidentemente, no próprio sentido nietzschiano. A partir do momento em que Nietzsche introduz a noção de valor em Assim Falava Zaratustra, ele vem a identificar a psicologia com o próprio procedimento genealógico. Enfim, passo rapidamente, apenas trago esse esclarecimento em relação ao uso que eu estou fazendo do termo. Então, no Anticristo, é também enquanto psicólogo que Nietzsche fala. Nas 2 primeiras sessões do livro, ele esclarece a perspectiva que pretende adotar nessa obra. Com a afirmação, nós somos hiperbóreos, sublinha a distância em que se encontra do homem moderno. Em seguida, faz ver que a maneira pela qual concebe os valores bom e mal constitui o reverso mesmo da moral cristã. Introduz então o problema de que conta tratar nesse livro, favorecendo, nas suas palavras, os fracos e os malogrados. O cristianismo pôs em marcha, cito, o animal doméstico, o animal de rebanho, o homem animal doente,
o cristão. Cumpre agora levantar a questão acerca do tipo de homem que, à diferença do cristão, se deve adestrar, tendo em vista o homem forte e bem logrado. Entendendo o cristianismo como um fenômeno cultural, Nietzsche se dedicará a avaliar os valores por ele apregoados e a relacionar esses valores com a perspectiva que os engendrou. Ao que causa enfermidade, o valor, os cristãos atribuíram o valor bom. Ao que provém da plenitude, o valor mau. É a doença que constitui a condição mesma de possibilidade do cristianismo. Criação do apóstolo Paulo, a religião cristã veio impor o reino dos fracos e dos oprimidos. Dominados, as palavras de Nietzsche, dominados pelo ódio instintivo contra a realidade, os sacerdotes e teólogos cristãos operaram uma inversão de valores. Lançaram-se assim numa empresa de grande envergadura, a corrupção dos instintos. Numa passagem do Anticristo, Nietzsche define, cito, denomina o corrompido um animal, uma espécie, um indivíduo, quando perde seus instintos, quando escolhe, quando prefere, grifado, o que lhe é prejudicial. Exemplo acabado da corrupção dos instintos, os sacerdotes e teólogos cristãos dedicaram-se a disseminar a enfermidade. Assim é que, propagando valores contrários à plenitude, à exuberância, à afirmação da própria vida, eles se empenharam em fazer do ser humano um animal doente. Avaliando a perspectiva avaliadora do cristianismo, Nietzsche será taxativo. Esse fenômeno cultural foi até agora a maior infelicidade do ser humano, porque antes de mais nada veio proporcionar-lhe a doença. Enquanto médico da civilização, Nietzsche se posiciona contra o seu tempo por um tempo por vir. É o que o leva nos prefácios de 1886, A Aurora e A Genealogia da Moral, a insistir junto a seus leitores para que pratiquem, frente a seus textos, a arte de ler bem. Portando-se como filólogos, eles poderiam perceber a partir de onde Nietzsche fala, bem mais, poderiam compreender o diagnóstico que ele faz do mundo em que vive e, quiçá, contribuir para transformá-lo. No Anticristo, imbuído desse mesmo espírito, Nietzsche conta propor ao ser humano a via para a saúde. Por isso não hesita em lançar mão de diferentes métodos de desmascaramento para combater o cristianismo. Tanto é que, numa passagem do livro, afirma, cito, de fato, não se é filólogo e médico sem ser ao mesmo tempo anticristo. Enquanto filólogo, olha-se com efeito atrás dos livros sagrados. Enquanto médico, atrás da degradação fisiológica do cristão típico. O médico diz incurável, o filólogo diz embuste. Fim da citação. Enquanto tentativa de auto-engano, a mentira expressaria a condição mesma daqueles que a ela recorrem. Ao dela se servirem, os teólogos e sacerdotes cristãos evidenciam não terem força suficiente para ver o que os rodeia, para aceitar que não há verdades últimas e definitivas, para admitir que não existem valores essenciais, imutáveis e eternos. Mais ainda, eles revelam serem por demais débeis para suportar a ideia de que nada mais somos do que configurações pulsionais, temporárias e efêmeras, ou a ideia de que o sofrimento é parte integrante da existência, ou ainda a ideia
de que nada é senão vir a ser. Enfim, eles se mostram incapazes de fazer contato com o mundo, com a vida e com o corpo. Criar valores em consonância com o corpo, com a vida e com o mundo, nisso consistiria o projeto de transvaloração de todos os valores acalentado por Nietzsche. Entendendo que os filósofos propriamente ditos são comandantes e legisladores, Nietzsche não hesitará em promulgar no final do Anticristo a lei contra o cristianismo. Se em vez de apresentar novos valores, essa lei parece limitar-se a combater os valores cristãos, é porque, como bem lembra Zaratustra, vede os bons e justos. Quem eles odeiam mais? Aquele que quebra suas tábuas de valores, o quebrador, o infrator. Mas este é o Criador. Filologia, filosofia e crítica da cultura, esses três domínios de investigação acham-se presentes, mais ainda, encontram-se interconectados no Anticristo. Sem dúvida, um dos livros mais problemáticos de Nietzsche. Pela atenção de todos, muitíssimo obrigada.